Eu falo bastante sobre o autoconhecimento em meus vídeos. E muitas pessoas então perguntam, mas tá, explica isso melhor. O que é o autoconhecimento? Como eu posso alcançá-lo? Seja mais preciso, seja mais direto. Indique caminhos de forma mais nítida, específica e contundente. Em primeiro lugar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: cada ser humano tem um caminho próprio. Não existem dois seres humanos iguais. Cada um precisa procurar as respostas necessárias para evoluir espiritualmente a partir do seu próprio íntimo. Isso não significa que a verdade é relativa e que cada um constrói a sua verdade, né? Isso significa que o ser humano tem um espírito e esse espírito é pronto, como disse Cristo, e traz em si os direcionamentos necessários para que o ser humano possa crescer. Mas o problema é que esse mesmo espírito está adormecido dentro da maior parte das pessoas. Elas vivem intelectualmente, elas vivem sensualmente, corporalmente, mas não espiritualmente. E quem não consegue ouvir o seu próprio espírito, não tem como se conhecer. Porque o autoconhecimento está no espírito. Ele é pronto. O ser humano precisa apenas desenrolar esse novelo. É como se o espírito fosse um novelo que está enrolado por uma série de coisas erradas, conhecimentos falsos, inverídicos, ilusões, fantasias. O ser humano hoje está todo enrolado e ele precisa se desenrolar para poder ter acesso ao seu próprio núcleo, que é o seu verdadeiro eu, que é o seu espírito. E poucas pessoas conseguem fazer isso, porque atentam muito para o ambiente externo, para os modismos, para os passatempos inúteis. As pessoas desperdiçam o seu tempo e as suas energias, e assim o tempo passa e elas não conseguem se descobrir. Mas é óbvio, quem não olha para dentro de si, para as profundezas do seu ser, nunca vai conseguir se conhecer. E não existe uma receita para o autoconhecimento. O ser humano ele vai se conhecendo vagarosamente, um passo de cada vez, de forma devagar, a partir do instante que desperta dentro dele a fagulha da vida, o espírito, e conforme ele vai ouvindo o seu espírito e seguindo as suas recomendações, o indivíduo vai se conhecendo cada vez mais. Porque o espírito tem em si o elemento espiritual, o mesmo elemento do mundo espiritual, porque o espírito veio do mundo espiritual, ele encarnou aqui na Terra. O plano terreno não é o elemento do espírito, a carne não é o elemento do espírito, o intelecto não é o elemento do espírito. O intelecto ele é um instrumento que precisa ser utilizado pelo espírito, mas o seu elemento é o mundo espiritual. E quando o espírito desperta dentro do ser humano, magneticamente, através da atuação da lei da igual espécie, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, o ser humano entra em conexão com o mundo espiritual, porque tem dentro dele o mesmo elemento. E daí ocorre uma troca de radiações espirituais e o indivíduo vai se preenchendo. Vai se preenchendo, porque nem só de pão vive o homem, como disse Cristo, mas da palavra que provém da boca de Deus. O que é a palavra de Deus? São as irradiações, tudo isso que perpassa a criação, e o ser humano precisa se abrir para isso. E quando ele se abre, ele se preenche e também começa a se conhecer lentamente, vagarosamente, identifica a sua vontade, a discernindo dos desejos, porque os desejos não levam o ser humano a lugar algum. Os desejos são terrenos, são mentais, são corporais, mas a vontade é espiritual. Ela tem em si o elemento do mundo espiritual.
E quando o indivíduo desperta isso dentro dele, ele passa a se conhecer. E ele também precisa viver, né? Não adianta apenas procurar isso dentro de si e não viver. Através da própria vida, o ser humano vai se desenvolvendo. Ele vai se aprimorando. Eu vou ler uma pequena passagem do capítulo Despertai, da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, para nós aprofundarmos essa questão. Vamos lá. O caminho para a luz deve cada qual vivenciar dentro de si, descobri-lo pessoalmente, se desejar percorrê-lo com segurança. Somente aquilo que o ser humano vivencia e sente intuitivamente com todas as mutações, compreende plenamente. A dor e também a alegria nos batem continuamente à porta, estimulando-nos para que acordemos espiritualmente. Durante segundos fica então o ser humano muitas vezes libertado das futilidades da vida cotidiana e sente, tanto na alegria como na dor, intuitiva ligação com o espírito que perpassa por tudo quanto vive. E tudo é deveras vida, nada está morto. Bem-aventurados aqueles que apreendem e retêm tais momentos de ligação, erguendo-se para cima. Para tanto, não se devem deter em formas rígidas, procurando, pelo contrário, cada um se desenvolver por si próprio, partindo de seu próprio íntimo. Então, o ser humano ele precisa partir do seu próprio íntimo. Ele precisa sentir as coisas. Porque somente se senti-las é que conseguirá também compreendê-las. Vocês já pararam para pensar que nós precisamos sentir algo para compreendê-lo? Porque se não sentimos nada, também não compreendemos nada. Se não sentimos nada, também não compreendemos nada. Mas falo aqui sentir com o espírito, falo dos sentimentos intuitivos, e não os sentimentos produzidos pelo próprio intelecto, os sentimentos intelectivos, as fantasias, as ilusões. Esses são os falsos sentimentos, que apenas enganam e desviam o ser humano do seu caminho. E muitas pessoas, infelizmente, confundem isso com a intuição, com a vontade do seu espírito. Então se frustram, acabam se dando mal e daí abandonam completamente os sentimentos, confiando única e exclusivamente na razão. E daí surge a crença cega, aquela crença racional que exclui os sentimentos da vida. E isso é um erro. O ser humano precisa aprender a discernir os sentimentos intuitivos daqueles sentimentos ilusórios, das fantasias. Então, sim, ele encontra dentro de si o parâmetro para poder promover escolhas certas nessa vida, seguindo a intuição, que não tem nada a ver com a fantasia. E esse é o caminho também do autoconhecimento, daquele que sente as coisas, que prova tudo com o sentimento intuitivo. Isso requer desprendimento, isso requer coragem, porque significa abandonar o caminho cômodo e se tornar o direcionador de si mesmo. Isso é para poucos, isso é para os fortes, é para os corajosos, é para aqueles que pagam o preço de serem eles mesmos e que recusam as comodidades da fé. As religiões, infelizmente, elas apresentam um caminho prontinho, onde o ser humano não precisa analisar nada por si mesmo. Isso requer apenas obediência mental, sem um sentimento correspondente dentro do ser humano, né? Mas isso não é a verdadeira fé. Deus não quer obediência mental, Deus quer obediência espiritual. Aprendam a discernir isso.
obediência mental de obediência espiritual. Quem apenas obedece mentalmente, sem ouvir a sua intuição, ele é um falso fiel. Ele é apenas um fantoche nesse mundo. Ele é um covarde. Ele é um seguidor de outras pessoas, um seguidor de religiões. Ele é apenas um discípulo de guias cegos. Porque o ser humano precisa provar tudo com o seu próprio espírito. O ser humano precisa sentir a mutação das coisas. Porque em determinados dias algo vai parecer verdadeiro para ele, no outro dia não, e no terceiro dia ele vai identificar uma partícula de verdade nisso. E é assim mesmo na nossa vida, porque nós vamos transmutando a nossa compreensão. Isso não significa que o ser humano seja relativista, que ele seja subjetivista ao tomar esse caminho, mas sim que ele se torna autor do seu destino e ele paga o preço, porque se desenvolver espiritualmente é correr riscos. Aquele que não quiser correr riscos e quiser fazer parte de uma igrejinha, obedecendo um padre e um pastor, esse está perdido. Esse está perdido. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano não possa ter uma religião. Quem sou eu para falar isso? Nos meus vídeos eu falo apenas das minhas próprias experiências pessoais. O caminho que eu percorri para ser o que hoje eu sou. Os meus vídeos são um relato do que eu vivi. Eu não estou aqui falando de coisas que eu li, que eu aprendi de outras pessoas. Eu estou falando da minha vida, do que eu tenho dentro de mim, do que eu vivo. Então é como nessa passagem que eu li da obra de Abdrushim. O ser humano precisa olhar para o seu próprio íntimo, precisa viver as coisas, as transformações, precisa buscar encontrar padrões nas coisas, para poder selecionar as coisas verdadeiras e separá-las das falsas, e isso cada um precisa fazer a partir de si mesmo, pesando as coisas com o sentimento intuitivo. O ser humano precisa ter dentro de si uma convicção, uma certeza acerca daquilo que ele está fazendo. Ele não pode seguir cegamente uma outra pessoa sem ter dentro dele a certeza. Mas a própria certeza, ela surge através de experiências, errando e acertando. Porque quem nunca errou na vida nunca viveu e também nunca aprendeu nada por si mesmo. Segue apenas outras pessoas. Promove uma obediência mental, mas não a obediência espiritual, que personifica a verdadeira fé e que personifica o caminho da salvação também. Então é preciso pesar tudo com o espírito. Assim o ser humano se conhece, ele se torna dono da sua vida, do seu destino, encontra o seu caminho, aprende a discernir o certo e o errado de forma livre e natural e não de forma mecânica. Porque as religiões dizem faça isso e não aquilo, mas isso é uma imposição mecânica. O ser humano pode, por ele próprio, chegar à verdade da vida. E precisa fazê-lo. E precisa fazê-lo. As religiões, na verdade, deveriam conduzir o ser humano para isso. Para que ele se tornasse o autor do seu destino e do caminho da sua salvação. Porque para alcançar a salvação, o ser humano precisa ter obras conforme a sua fé. Então sim, ele alcança a graça da salvação. E isso é algo muito pessoal. Isso é algo muito pessoal, mas muito pessoal mesmo. Isso o ser humano precisa fazer a partir do seu próprio íntimo, do seu núcleo, do seu verdadeiro eu, mas para isso é preciso descobrir o seu verdadeiro eu, desenterrar esse talento que está soterrado dentro da maior parte das pessoas. Elas precisam pagar o preço
do autoconhecimento. Sair da zona de conforto, porque as religiões são uma zona de conforto. É muito fácil seguir um padre, um pastor, fazer tudo o que ele diz, ser uma ovelhinha obediente. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Foi isso que Jesus ensinou no seu tempo? Contra o que Jesus mais lutou na sua época? Contra a religião judaica? Contra os dogmas judaicos? Contra as regras fixas e mecânicas da religião judaica? Paulo falava o mesmo, que os judeus eram meros seguidores de leis, de conceitos, de preceitos, e em detrimento disso não tinham vida interior, estavam mortos espiritualmente. Jesus mesmo disse: deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. Então havia uma fé morta, uma fé cega no tempo de Cristo, advogada e pregada pela própria religião judaica. E Jesus lutava contra tudo isso. Mas o cristianismo que surgiu logo após a morte de Jesus foi pelo mesmo caminho, de tal modo que se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria crucificado novamente, porque os cristãos não o compreenderiam. Jesus mostraria a verdadeira interpretação das parábolas e as pessoas o chamariam de louco, certamente, e o crucificariam igualmente. Então tudo isso prova que a maior parte das pessoas dorme. O espírito está dormindo dentro dos indivíduos humanos. Por isso também eles não se conhecem. Por isso que eles acabam se submetendo às religiões que querem apenas seguidores, às religiões que são projetos de poder. Me desculpem aqui a sinceridade, mas eu preciso dizer para vocês o que eu penso, o que eu sinto. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Ser sincero com aqueles que me assistem. E se alguém não concorda com o que eu digo, procure outro canal, algo que seja mais cômodo, algo que seja mais confortável. Porque deparar-se com algumas afirmações é algo incômodo, gera uma inquietação dentro do ser humano, abala a sua zona de conforto. E muitas vezes é mais fácil dizer que o outro está errado do que promover uma reflexão dentro de si, rompendo as amarras dessa zona de conforto que as religiões criaram, porque elas queriam adeptos, queriam poder, queriam riqueza, e para isso ofereceram aos seres humanos uma isca agradável, uma isca que não exigisse muito das pessoas, que exigisse apenas obediência cega e não trabalho interior. E o que eu falo aqui nos meus vídeos, o que eu digo que as pessoas precisam fazer é o trabalho interior e não a crença e a obediência cega. E o trabalho interior é algo muito pessoal, que cada um deve fazer dentro de si, para que possa se conhecer corretamente. O ser humano não se conhece seguindo outras pessoas. Assim o ser humano não se conhece. Ele somente se conhece quando promove um sério trabalho dentro de si mesmo. E isso é para poucos. Isso é para poucos. A maior parte das pessoas prefere o caminho largo, o caminho amplo, que conduz à perdição. O caminho estreito e íngreme é seguido por poucas pessoas. Somente por aquelas que querem pagar o preço do autoconhecimento, o preço da verdadeira fé. Essas pessoas então se empenham para manter a intuição sempre viva e ativa, porque a intuição aponta o caminho da verdade. Quem não ouve a sua intuição não confia em si mesmo, e muito menos em Deus. Tem uma fé mental, mas Deus não quer obediência mental. Deus quer obediência espiritual.
Mas quando o espírito desperta, ele vive de forma livre. Vive de forma livre e atua dentro da vontade de Deus ao mesmo tempo. Porque o espírito, ele não conhece a maldade. O espírito, ele conhece, na verdade, o verdadeiro bem, que não tem nada a ver com as concepções de bem e mal criadas pelos seres humanos, né? Com esses dogmas mentais, faça isso e não aquilo. O espírito não precisa disso, ele precisa apenas despertar. Pois quando ele desperta através do mesmo elemento, ele entra em conexão com o mundo espiritual, recebe as irradiações de que necessita, né? O alimento espiritual, porque nem só de pão vive o homem, e assim o espírito ele vai se dilatando, ele vai se mostrando cada vez mais o que ele é. E assim o ser humano se torna um ser uno com o mundo espiritual, mesmo vivendo aqui na Terra. O ser humano então é como um jarro que é enchido por essa água espiritual, água em constante movimento. Essa é a verdadeira fé, que difere da crença cega, da obediência cega, daquele que prefere se submeter a uma outra pessoa, a seguir ordens do que ele próprio procurar dentro de si o caminho da verdade. Não que o ser humano é o autor da verdade, eu não estou falando isso, mas ele encontra dentro de si um reflexo dessa verdade espiritual, da verdade de Deus. E para isso é preciso ter o seu espírito acordado, o seu talento desenterrado. Pois onde o talento está enterrado, o ser humano nada sabe da verdade. Segue apenas os conhecimentos terrenos, mas estes estão muito longe da verdade cósmica, da verdade universal, que não é algo mental, mas é algo que somente pode ser sentido intuitivamente nas profundezas do ser. E para isso é preciso estar acordado e não dormindo nessa vida, como a maior parte das pessoas infelizmente está. E quando nós queremos acordá-las, elas ainda ficam irritadas e nos chamam de hereges, de incrédulos, né? As pessoas sempre têm adjetivos para desclassificarem aqueles que pensam de forma diferente, né? Falo aqui dos falsos fiéis, daqueles que dormem e acreditam que estão obedecendo a Deus ainda, o que é pior, né? O meu objetivo aqui não é ofender ninguém, não é irritar ninguém, mas apresentar reflexões espirituais, né? E não intelectuais apenas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!